Boa tarde, sou o professor Esteban Celedon. Estamos hoje numa terça-feira, 6 de setembro do ano gregoriano 2022, aqui reunidos para mais uma aula do curso de estudo da tradução literária, especificamente teoria. E se bem que tem sido desde o primeiro curso que começamos em fevereiro, no início do ano, as aulas às quarta-feiras, como amanhã, você sabe, é feriado, aí antecipei essa aula para terça-feira, que aí pode para permanecer no ritmo. E na próxima semana a gente vai ter a quinta e a última aula desse período, que estamos acompanhando o período da UFAM. Bom, que vocês acompanharam, as outras aulas, nas duas primeiras eu trabalhei um texto da minha autoria, sobre mais de filosofia da tradução, essa da possibilidade da tradução. Isso vai permanecer, vamos continuar com isso de certa forma. Isso não é uma coisa que eu inventei assim. Claro, o texto é meu, o estudo é meu, a apresentação foi minha, mas essas inquietações, essas perguntas e essas tentativas de responder satisfatoriamente a essas dúvidas, isso já tem história, Então se passa, inclusive, nesse texto prometido para hoje, que é o livro da professora Rosemary Araújo, a professora já uma também das pioneiras nessa área do estudo da tradução literária, já aposentada. A última notícia que tive dela estava nos Estados Unidos, e durante a pandemia. Agora esse ano não sei, não tenho notícia. Mas eu vou trazer para vocês, como prometi na semana passada, um dos livros dela. Ela tem vários trabalhos, e orientou também mestrado, doutorado na área de tradução, e ela tem vários trabalhos, vários textos, sobre questões da tradução, mais especificamente da tradução literária. E esse texto, o livro que vamos ver hoje, traz também essas questões. Na semana passada fiz, em vez de que tem alguns, tem textos, tem livros que falam, e creio que é relevante também a gente ter assim, uma visão não exaustiva da história dos estudos da tradução literária ou da própria tradução literária, mas tem uma ideia, pelo menos, e foi o que apresentei na semana passada. E hoje não, vamos nos concentrar no livro da professora Rosemary Correa. Eu vou compartilhar com vocês e vamos ver. E depois vou mudar, porque vamos ver se, não sei se vai funcionar. Bom, tudo bem, vou compartilhar com vocês. Esse, permitir, tá? Só um segundo aquele para aí vai. E acabei errando. Acabei errando. Eu falei, que tem duas janelas diferentes. Deixa eu ver se consigo parar e tentar de novo. Só um segundo. Vamos de novo. Não permite. Não permite. Então, bom, eu vou falar, eu vou projetar, eu mesmo vou escolher a outra, permitir, que é outro texto que a própria professora está ali no livro dela, tá ali. Esse texto que
que vamos trabalhar, mas antes disso, eu queria aumentar isso aqui, não aparece. É que como aparece tantas coisas, bom, enfim, desculpa. Esse é o texto. Antes disso, quem vai acompanhar o vídeo que está sendo gravado, né, vai acompanhar. Eu não consegui compartilhar com vocês. É a capa do livro da professora Rosemary. Perdão, eu errei o nome, tá? Arrojo. Confundi, eu falei Araújo, não, é Arrojo, tá? Peço desculpa aí pelo problema de léxicos do nome. O nome do livro é Oficina de Tradução, a Teoria na Prática, que é bem interessante porque cabe destacar que em se tratando de tradução e de estudo, mais especificamente de estudo da tradução, acontece isso, né? Por mais que tenha a teoria, também tem a prática. E vocês veem, os professores que trabalhamos com estudo da tradução, né? Ou com estudo, não necessariamente, acabamos trabalhando também com teoria, né? Ou seja, a base, né? Mas não necessariamente damos aula de teoria. Conhecemos, sem dúvida, né? Que nem literatura, né? Para dar aula de literatura, tem que conhecer teoria, mas não todos os professores de literatura dão aula de teoria da literatura, né? Em tradução também é assim. A gente precisa, nosso estudo da tradução precisa da teoria, todos nós conhecemos, mas nem todos somos professores, nos dedicamos a dar aula de teoria. Eu, no caso, agora estou dando esse curso pela necessidade, né, que apareceram, né? Exatamente pela questão da prática, que vocês nos outros cursos viram, que é a apresentação de práticas, né, de tradução, né, e de estudo dessas traduções, e que tem uma base teórica. Bom, e cadê essa base? Todos percebendo que precisa ter uma teoria, né? Então, cadê essa teoria? E isso, que surgiu esse curso, tá? Então, hoje, a próxima aula, vamos trabalhar com esse livro da Rosemary Arrojo, né? Em que trabalha a teoria, mas na prática. E é interessante, esse livro tem alguns anos já, né? E eu estou apresentando aqui no vídeo, vai ficar gravado o sumário do livro, né? Que começa com o primeiro capítulo, abre-se uma nova oficina, né? Porque ela chama, né, esse texto de oficina de tradução, né? Que na época, hoje em dia não, né? Hoje em dia, na época, era uma novidade, né? Então, oficina da tradução, a teoria na prática. E então ela nesse primeiro capítulo, vou falar rapidamente, mas esse livro, bom, vende, né? Podem comprar. Não sei se está na biblioteca, talvez tenha. Pela internet vocês podem comprar, ou eu consegui, não sei agora, mas esse PDF, né? Hoje em dia a gente consegue por PDF. Que é o que estou tendo aqui, tenho aqui na minha frente nesse momento, né? E ela, na época que escreveu esse livro, né, não era conhecido esse termo aqui no Brasil de oficina, né? Oficina, no caso aqui, de tradução. Então ela explica o que é, toma como base, né, toma como base uma experiência que ela teve em Estados Unidos, né? E aí abre-se uma nova oficina. E ela coloca que se inspirou num curso que teve em Estados Unidos, né? Onde era também era o que a gente hoje em dia, quando a gente fala assim, oficina de tradução, se entende, creio eu, né, que todo mundo entende de que se trata em termos de educação, né? Se trata de um curso, geralmente são de
de curta duração, em que a prática sempre está presente, né? Então, eu repito, como na época que ela trouxe isso aqui no Brasil, que ela publicou esse livro, né? No Brasil não se usava esse termo, né? Em inglês, né? Ela fez a tradução, né, para o português, e chama atenção porque há algumas matizes. Hoje em dia a gente entende, mas na época nem tudo. E é interessante isso porque tem alguns detalhes que se entende em Estados Unidos por uma oficina, né? Assim, mais especificamente de uma oficina de tradução, né? E lá, bueno, já desde o século passado, né, já algumas décadas, ela dá o exemplo foi na primavera de 1981, né, que fez um curso que é Translation Workshop, né, em inglês. Que a gente traduz hoje por oficina de tradução, né? Então, ela explica por que significa isso, né? Mas é interessante porque não é só de explicar, porque a pessoa não conhecia, é porque esse exemplo ela toma depois no decorrer da obra, ela volta a falar dessa tradução, né? E dá como exemplo, né? Porque o que acontece? Você tem um termo, né? Esse chamado Translation Workshop, né? Você traduz, e ela traduziu aqui por oficina de tradução, hoje em dia eu acho que isso é unânime, né? Mas o que isso significa? O que significa isso em Estados Unidos? Isso na década de 80, né? Início da década de 80 do passado século. E aqui no Brasil não significava nada, né? Aí, claro, oficina em português era oficina mecânica, né? Aí a gente vai no dicionário e vê o que é oficina. E, bom, e em inglês também ela faz a mesma coisa, vai ver o que é workshop em inglês e vai também para o dicionário para ver o significado. Cabe aqui chamar a atenção, uma coisa que eu costumo falar, de que no dicionário a gente vai para ver o significado de uma palavra, mas quando trabalhamos cientificamente, né, os trabalhos acadêmicos, né, que vão pelo lado científico, a palavra nem sempre nos ajuda. A gente tem que conhecer, né? Você tem que saber o significado das palavras. Quem é professor de língua, né? Seja português, seja língua estrangeira, né? Tem que saber o significado das palavras, né? Mas a gente trabalha com conceitos também. Então, ou palavras novas, né? O caso desse workshop, né, que era uma palavra nova, e isso, claro, traduzimos por oficina, vamos no dicionário oficina em português, e claro, nessa época não aparecia, não sei hoje, talvez hoje apareça, já um dicionário atualizado vai dar também mais um significado para a palavra oficina, né, que é esse significado acadêmico, tá? E tem mais ela fala porque em Estados Unidos tem esse workshop, e tem outro agora não lembro, que também tipo seminário, né? São conceitos novos, né? Hoje em dia todo mundo ouve, né? E sabe o que é, mas há algumas décadas atrás, né? Isso não existia, era coisa nova, né? Então o que acontece? As palavras, quando são importadas, né, ou são criadas, né, ela não está no dicionário, né? Porque é tradução de uma palavra de fora, né? Em informática, por exemplo, né? Não existe essa palavra. Geralmente a gente usa as palavras em inglês, por exemplo, no caso da informática, e depois vem as traduções, né? E aí vem o uso. Depois que vem o uso, que aí sim que a gente vai poder encontrar no dicionário, tá? Agora, se é um conceito, isso não vai estar no dicionário, né? Se é um conceito, o dicionário trabalha com palavras, não com conceitos, né? E, bom, é interessante isso que ela coloca e apresenta um livro assim, unindo, né, a prática, a teoria, mas também com a prática.
E que isso já, bom, claro, há muitos tempos, já que décadas que nos Estados Unidos se usa e chegou aqui no Brasil e também a gente usa. Eu tenho experiência também com esse tipo de trabalho de tradução em grupo para aprendizagem, né? Com a professora Andrea Chesco, né? Ela organiza lá em Florianópolis traduções coletivas, mas aí são traduções coletivas, né? Que fazem parte do projeto lá do Núcleo Quevedo, né? E que depois tem sido várias obras lá traduzidas pelo grupo, né? Pelas pessoas que fazem parte. Tem sido publicada, né? Esse é um tipo de trabalho. Outra é quando o professor, em vez de dar uma aula, somente falando, fazemos uma tradução, né? Então, por exemplo, tem um projeto de extensão, que nós chamamos de PASSE, em que a proposta foi traduzir um poema de José de Aldemiro Oliveira, um poema inédito que não foi publicado ainda, e a gente tem ele em português, né? E fizemos uma semana um encontro, depois na outra um poema curto, né? E a outra semana de novo retomamos e mesmo assim não finalizamos. Esse aqui, quando a gente for no capítulo, creio que no capítulo 3 da professora Rosemary, vamos trabalhar também, vamos ver essa dificuldade na hora que de traduzir poesia, né? Na verdade é literatura, né? Mas com poesia fica mais claro, como exemplo fica mais claro, né? Não é chegar e traduzir qualquer coisa, né? Não é a mesma coisa traduzir o exemplo que ela dá um bilhete, né? Dentro de um contexto do que traduzir um poema, mesmo que diga a mesma coisa, né? Porque em literatura costuma ser não só a palavra, né? O dizer, né? O que está sendo dito, né? Tem mais de uma leitura, né? Tem mais de uma interpretação, tem mais de um entendimento, né? Isso é da natureza da literatura, tá? Não é assim, a literatura é assim, né? Então eu trabalhei foi agora em agosto, né, com um grupo de alunos. Sempre são grupos pequenos, né? Não dá para ser assim para 50 alunos, né? Você não consegue fazer isso, né? São grupos pequenos, né? Em que, bom, nesse caso foi traduzir, ver a tradução, ver as propostas, né? E a gente parar em determinadas palavras, e vendo, debatendo isso. Então, hoje em dia, isso se faz. Eu também tive essa experiência mês passado, né? E, bom, nesse primeiro capítulo, que é rápido, né? Fala sobre isso e explica porque, apesar de ser um livro, é um livro que deu esse nome, que já ela percebeu, que conheceu nos Estados Unidos e percebeu que ia chegar pela própria característica da tradução, que como eu falo, quem trabalha com tradução traduz, né? Então, diferente que quem trabalha com literatura, a maioria dos professores de literatura não são escritores, né? Não escrevem obra literária, né? Trabalhamos como eu mesmo. Já tentei esboçar alguma coisa, mas na área de ensaio, né? Mas não tenho uma produção literária, e muitos professores são assim, são professores de literatura, ensinamos literatura, né, ensinamos a interpretar uma obra literária, mas não escrever uma obra literária e somos nós autores de obra literária. Há casos, sim, aparecem casos, você deve conhecer de professores que também escrevem, publicam. Mas, no geral, um bom professor de literatura não é um bom escritor, assim como um bom escritor não é um bom professor de literatura, né? E aí vamos ver depois, não hoje, mas na próxima semana, umas questões que a professora traz nesse livro, em que, claro, se a gente vai consultar um poeta, o poeta vai falar uma coisa. Hoje em dia a gente sabe que
poeta é aquele que sabe escrever poema, né? E não necessariamente tem uma bagagem e tem critérios literários, né? Para fazer uma crítica literária à altura da sua produção literária, né? E muito mais teórica, né? A gente vê um autor geralmente não sabe, né? Porque em teoria a gente trabalha com conceitos e aí não quem é o poeta não trabalha com conceito, ele sabe fazer, ele faz, né? E os conceitos são na área de quem estuda isso, né? Nós na academia, né? Na universidade, né? Estudamos e precisamos de uma teoria, né? E consequentemente os conceitos para poder entender de uma maneira mais precisa, né? As manifestações literárias. É claro que o poeta, sim, conhece alguma coisa de teoria, sim, conhece alguma coisa de crítica, mas no geral não são os melhores. Não quer dizer que seja um bom professor de teoria nem de crítica, né? É assim. Há exceções, sem dúvida, mas não são isso, são exceções, né? Bom, no segundo capítulo, né, uma vez que a autora, nesse curto primeiro capítulo, delimita qual vai ser o problema e o que vai apresentar, né? Ou seja, vai nos mostrar a teoria a partir da prática, né? E que é por aí também, ou seja, não existe uma teoria desvinculada de uma prática, né? Ou seja, o que existe primeiro é a prática, né? Primeiro se faz e depois vem uma teoria que tenta, né, racionalizar isso para um entendimento sobre esse assunto ser compartilhado, né? Para isso nos ajuda a teoria, tá? Então, no segundo capítulo, né, vem a questão do texto original, né? E aí vem isso que é um texto original, né? O que é original em se tratando de literatura e principalmente se tratando então em tradução é bem complicado. Antigamente se falava, né? O texto original era o primeiro, né? E depois o outro era a tradução, né? Mas aí a professora cita, né? Bota ali no início desse segundo capítulo uma frase do Otávio Paz, que foi um poeta, né, mexicano, né? Em que, bom, é conhecido como poeta. Aqui no Brasil também dá muita relevância a um texto supostamente também crítico, literário, mas que se a gente for ler com critérios literários, ele não é tanto quanto a gente poderia imaginar. E o próprio Otávio Paz já cometeu também delícia, assim, já famoso, né? Bom, e o problema é esse claro, um autor pode ser um poeta, mas isso não quer dizer que seja conheça de teoria, né? Agora ele também é tradutor, então ele sim aqui tem uma fala dele, né, sobre a tradução, né, que eu vou ler para vocês, e que diz: todo texto é único e é ao mesmo tempo a tradução de outro texto. Entendendo assim, a tradução é num sentido geral, né? Nenhum texto é completamente original, porque a própria língua, em sua essência, já é uma tradução. Também essa tradução no sentido geral, né? Traduzir. Ou seja, se eu chamo isso aqui de taça, né? Isso já é uma tradução, ou seja, de um objeto, de um nome. Isso não é o nome, vem de Platão, né? Que já colocava isso, né? Porque se acreditava que quando a pessoa falava, o nome trazia coisa, né? Os primeiros tentativas de estudo da linguística, né? Do estudo da palavra, pensava que quando você falava, né, cavalo, é porque vinha um cavalo, assim, saía cavalo, né? Tinha umas
inventivas, assim, meio estranhas para nós hoje, né? Mas na época o que conta era que estavam preocupados em descobrir o que era isso, né? Por que eu tenho um objeto, né? E por que eu chamo, dou um nome para esse objeto, e quando eu falo cavalo, todo mundo entende que é cavalo, né? Dependendo também a língua, né, que a gente tem. Então, tem-se a palavra com seu referente, né? E a gente, quando fala, todo mundo sabe o que é, né? Se eu falo lua, todo mundo vai olhar para o céu procurando a lua, né? Principalmente se for à noite. Então, existe isso. Mas isso não deixa, num sentido geral, né, que é o que está usando o Otávio Paz aqui, de ser uma tradução. Estamos traduzindo. Então, ele continua. Então a palavra já é a língua, né, já é uma tradução. Em primeiro lugar, do mundo não verbal. Em segundo, porque todo signo e toda frase é a tradução de outro signo e de outra frase, né? Então, é uma cadeia, né? Entretanto, esse argumento pode ser modificado sem perder sua validade. Todos os textos são originais porque todos traduzem, porque toda tradução é diferente. Então, eu digo a mesma coisa, não vamos dizer a mesma coisa, cada um de maneira diferente. Então, nesse sentido, todos os textos são originais, né? Porque dizem as coisas de maneira diferente. Isso vamos ver muito bem no exemplo do conto do Borges, né? Mas também, né, toda a tradução é, até certo ponto, uma criação. E, como tal, constitui um texto único, né? Então, a tradução também seria um texto único. E isso é interessante porque, para acabar com esse mito, né, que a gente pode chamar hoje de texto original, né, de origem e claro, de original e cópia, né, isso que Platão tanto desvalorizava a cópia, né? Aqui uma tradução não é uma cópia, né? E por isso que tem o texto do Borges, né? Esse Pierre Menardi, autor do Quixote, né? Em que vai trabalhar essa questão. Eu vou disponibilizar, como disse, bom, isso está na internet, tanto em português, né? Em espanhol, sem dúvida, e em português. E eu vou falar um pouquinho desse texto, talvez algum de vocês já conheça. Eu nunca trabalhei em aula esse texto, né? Agora que peguei de novo para ver, li de novo várias vezes. Já conhecia, assim, claro, mas nunca tinha trabalhado. Mas tem gente que trabalha, né? Aqui no Brasil tem um séquito aí que segue o Borges, né? A própria professora aqui, Rosemary, tem vários estudos, né, e publicados sobre o Borges. Tem várias pessoas que trabalham o Jorge Luis Borges, né? Sem dúvida um grande escritor, né, aqui argentino, né, do século passado, e que também foi um tradutor, mas foi um tradutor muito peculiar, tá? E é interessante esse da gente acompanhar, né, esse texto dele, que esse Pierre Menardi, autor do Quixote, né? Ele publicou esse texto, foi no final da década de 30, né? Uns 80 anos atrás, né? Por aí, na revista Sur, né? E o dedicou a Silvina Ocampo, né? Eram duas irmãs, a Silvina Ocampo e a... Ai, eu com os nomes. E ele, bom, esse Pierre Menard, ele dedica a Silvina Ocampo, ou aquele outro, O Jardim dos Caminhos que se bifurcam, uma coisa assim. Dedicou para a irmã, que era a diretora da revista Ocampo. Nesse período, 30, 40, foi o auge da revista Sul, né? E que publicaram, né,
Borges publicou vários textos aí, né? E, claro, como falar, creio que esse aqui, 1939, e que depois lançou um livro, em 1944, em que está também traduzido ao português, e aí publicou esse Pierre Menard e outros, né? Bom, essa obra, para quem não conhece, né, vou dar vou comentar algumas coisas dessa obra, né? Aqui estou projetando em português, né? Quem lê espanhol pode ler em espanhol, né? Que escreveu, mas é interessante que fala de tradução, também está traduzido, né? E é na forma de parece um ensaio literário, né? Ou seja, um ensaio sobre literatura, né? Parece um ensaio mais especificamente de um crítico literário, só que é um conto, né? É um conto. E Borges, isso aí é sabido, você procura ali Pierre Menard, autor do Quixote, tanto aqui em português como em espanhol tem, né, estudos, né, que ele foi num período em que Borges tem um acidente, né, caiu na escada e teve no hospital, então teve mal, né, e aí ele falou, não posso continuar escrevendo o que venho escrevendo agora, tem que escrever, agora vou me arriscar e vou fazer alguma coisa diferente. E aí essa obra, esse conto é o que marca, né, esse novo caminho em que Borges vai seguir, que vai para o conto fantástico, né. Então ele escreve esse conto em que, claro, tudo que é novidade choca, né? Então é intencional. Então a gente começa a ler, tá aqui em português, né? A obra visível, aí fala, a obra visível que deixou este romancista é de fácil e breve enumeração, né? Aí é interessante também porque parece que em media res, né? Quer dizer, em latim, né? Que Clarice Lispector também usa esse recurso também. Eu costumo falar, como quando o aluno chega atrasado em sala de aula, né? Entra na sala de aula e a aula já começou, né? Aí em media res, né? Já está falando, a gente começa. O que é um começo para a gente não é um começo mesmo, porque já está no meio, né? Então ele fala isso. A obra visível que deixou este romancista é de fácil e breve enumeração. Então isso aí já choca, né? Porque é obra visível. De que está falando? E de que é romancista? É a primeira sentença, ou a primeira oração, né? A sentença não, a oração dele. De que está falando? Não, de quem é, de que obra visível, que seria uma obra visível, né? Bom, isso, claro, então eu falei que parece que fosse um ensaio crítico, né? Mas se fosse um ensaio crítico, nunca ia começar assim, né? Então, por favor, não confunda o que poderia ser, ele coloca, mas já coloca na primeira, ou seja, já de cara ele coloca aí que não é um ensaio crítico, né? Mas ele continua. São, portanto, imperdoáveis as omissões e adições perpetradas por Madame Henri Bachelard, né, num catálogo falaz que certo jornal, cuja tendência prestante não é segredo, teve a desconsideração de infligir a seus deploráveis leitores. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, né? Embora estes sejam poucos e calvinistas, até que a gente o Borges é muito irônico, né? É muito irônico. Talvez quem está lendo, acompanhando agora pela primeira vez, não perceba, mas tem que ler de novo, tem que ver, prestar atenção, né? Tem que ler o conto todo para depois voltar, e aí a gente vai vendo a sutileza que ele vai falando, né? E as críticas, né? E aí continua, quanto não maçons e circunciosos. Quer dizer, ele está falando aqui supostamente dessa Madame Henri
Bachelor, que teria feito um catálogo falso, né? E publicado em um jornal, e aí foi tendencioso. Como a gente sabe que isso aí pouco mudou, né? E depois a gente percebe que quem está falando aqui, esse narrador, quem tem a voz, é um crítico literário também, que muito ao estilo de Borges, parece aqui que está defendendo, né? Vai defender o Pierre Menard, né? E claro, depois a gente lê, claro, não se preocupe, vai ler a primeira vez, não vai entender, não vão perceber essas nuances, mas tem que ler de novo. E quem já conhece a obra do Borges já está acostumado, também sabe que tem que ele é assim, né? Que ele fala uma coisa, mas a parte, a ironia dele, né? Isso está sempre presente, né? Então aí ele continua: os amigos autênticos, né? Eu teria os falsos amigos e os amigos autênticos de Menard viram com alarme esse catálogo e ainda com certa tristeza. E aqui ele já está colocando essa questão de, por exemplo, amigos autênticos. É como se houvesse amigos que não fossem autênticos. Mas se não é um amigo autêntico, então não é amigo, né? Ou então, como diz um professor, a diferença do amigo com o inimigo é que o inimigo você sabe que ele vai te trair, né? O amigo você não sabe quando ele vai te trair. Uma visão meio um pouco pessimista, ou para alguns realista, né? Mas bom, os amigos autênticos, supostamente, como se houvessem amigos que não seriam autênticos. E, claro, se não são autênticos, então não são amigos. Mas aí a gente tem que ir para o que nos interessa. Temos que ir para a literatura, e mais especificamente a leitura que a Rosemary faz aqui, e que a gente também faz com relação à tradução, né? Em alguns momentos fala aqui o texto da Rosemary fala de teoria, né, da literatura, e fala de tradução. Mas também porque ela está escrevendo um livro sobre tradução, mas aí às vezes fala, mas toda vez que falar de teoria e tradução, a gente tem que incluir aí também leitura, né? Esse texto aqui tem sido trabalhado inúmeras vezes, né? Na Argentina, aqui no Brasil e em outros países também, e principalmente pela questão da leitura, né? Então temos que ter sempre presente que seria, de certa forma, um texto ficcional, em que não deixa de estar fazendo uma crítica à literatura, à leitura e à tradução, sabendo que o Borges também era tradutor, né? E aí a gente vai, eu pergunto para vocês: existe uma leitura autêntica? Se a gente fala de leitura autêntica, é porque haveria leituras falsas, né? E a mesma coisa, existe uma tradução autêntica? Se a gente afirma isso, é porque pressupõe que haveria traduções falsas, né? E esse jogo estava no passado século, quando começaram os estudos da tradução, estava muito presente isso, né? E muitas críticas que se faziam a tradução, porque existia assim, o texto original, né? E a tradução seria um texto falso, né? Lembra que falávamos lá no início, né? De como que se considerava a tradução como uma traição, né? Como a bela infiel, né? Essas denominações, como se existisse um original ou um autêntico, nas palavras do Pierre Menard, e um falso, né? Então haveria em tradução o primeiro texto, que seria autêntico, e a tradução seria um texto falso. Não é por aí, né? E o que está o que o Borges está o que o Pierre Menard, aliás, o crítico de Pierre Menard está observando aqui, tá?
E que, claro, e a gente, em termos do autor mesmo, do conto, Borges, a gente sabe que ele não pensava isso. Então, aqui, como em qualquer texto literário, a gente não pode confundir, né? Não podemos confundir o autor, que é uma pessoa de carne e osso, que é o que recebe os direitos autorais, né? E não podemos confundir com o narrador, né? Que é um personagem ficcional. Né? Então, quem está contando aqui, quem está narrando aqui, esse suposto crítico, amigo, autêntico de Pierre Menard, é um personagem, é uma ficção, é inventado. Ah, isso não existe. Ah, porque existiu, sim, acharam num catálogo que existiu um tal de Pierre Menard. Isso é de gente que não entende de literatura. Sim, pode ter sido. Pode ter sido que o Borges não inventou esse nome, sim, viu esse nome em algum lugar, e aí a partir disso colocou aqui nesse personagem. Mas não é por aí. O fato de que tenha existido uma pessoa chamada Pierre Menard não nos ajuda em nada em compreender esse texto. Acaso que sim, né, que colocar, como ele vai colocar aqui, fala de Leibniz, fala de outros filósofos teóricos, sim, aí a gente, isso ajuda a entender de que o conto está se referindo, quais são as ideias que estão ali. Mas nem sempre, né? Então tem coisa que não nos ajuda, né? Descobrir que lugar de La Mancha esse onde Dom Quixote saiu com seu cavalo Rocinante, saber que lugar é esse não vai nos ajudar em nada a entender a obra de Cervantes. Assim como também descobrir, não, porque tem um gênio ali que descobriu que Macondo é um lugar perto da casa da avó de Garcia Marques e se chamava Macondo, então aí ele inventou a Oceano de Solidão, a cidade chama Macondo. E para que e daí isso não vai ajudar a compreender o texto? Nada, não nos ajuda em nada. E se a gente vai traduzir o texto, né, para ir mais especificamente nos problemas aqui de tradução, também não, né? Essa coisa não ajuda. Então temos que tentar. São falsos problemas, né? A gente tem que, por isso que temos que usar critérios, né, para estudar uma obra literária. Critérios literários para fazer uma tradução, critérios de tradução. E as outras são as outras coisas, que se incluem aí, se nos ajuda, aí a gente incorpora, se não, não. Então, porque você vai ouvir falar também que, de certa forma, é autobiográfico que esse conto, porque Borges leu alguns dos teóricos, eu diria que lê todos os que estão aqui, sim, assim como no Quixote, no início do Quixote, no escrutínio da biblioteca do Quixote, que é isso, senão uma relação dos livros que Cervantes leu. Sim? Então nos serve para saber que Cervantes leu esse livro que está ali. Aqui também, aqui nos serve para saber que muito provavelmente Borges leu esses autores, esses teóricos que ele está colocando aqui, e de fato ele tem um ensaio, né, em que fala a relação do Descartes com outro teórico aqui, falando de linguagem, né? Então isso tem, aí a gente vê, sim. Mas se isso nos ajuda a compreender o conto, tá bom. Se não nos ajuda sim, né? Sabe? Mas isso, daí é dizer, não, porque o conto autobiográfico, não. Porque todo autor, de certa forma, coloca algumas coisas que poderíamos chamar de autobiográfico, né? Porque é o que ele conhece, né? Então, o autor, por mais que ele inventa a partir do mundo que ele conhece, né? E das problemas, das questões que ele conhece, ele vai colocar. E isso está em algum lugar, mas a gente pode conhecer isso também, mas não por isso todo mundo vai escrever um conto que nem o Borges, né? Bom,
Então, continuando nesse texto, né, que acontece? Ele vai, esse crítico literário fictício, amigo autêntico, né, do Pierre Menard, vai dizer não, porque assistiu a obra dele e vai até dizer, é até fácil de conhecer qual é a obra dele, né? Diz que, e aí ele fala que haveria essa obra visível e a obra invisível. E aí também vem as interpretações, né? Qual seria essa obra visível? Bom, deve ser a que a gente vê. E a invisível é que a gente não vê. Sim, mas tem mais implicações nisso. Então ele diz que a obra visível de Menard é facilmente enumerável, examinando com esmero seus arquivos particulares, verifiquei, em primeira pessoa, né? Verifiquei que se constitui dos seguintes trabalhos. Aí são 19 trabalhos que ele vai falando, um soneto, uma monografia, outra monografia, e vai dando... porque no final ele assina com Nimes, né? Uma cidade, creio que no sul da França, né? Em que seria a cidade desse Pierre Menard, e ele assina no final no conto, coloca Nimes 1939. E aqui essa monografia seria de 1901. Aqui outra aqui que fala sobre esse, claro, aqui uma monografia sobre cartas, conexões ou afinidades do pensamento de Descartes, o filósofo francês, né? René Descartes, né? De Leibniz, que são mais ou menos dessa época, que é também outro filósofo que aí mais à frente continua, né? Que é a lógica, trabalha com uma lógica modal, né? E bom, e esse aqui, John Wilkins, foi inglês, né? Então ele teria escrito um tratado sobre esses autores, e a gente sabe que o que tem em comum é essa preocupação, né, de criar uma linguagem universal, né? Como que o que seria uma linguagem em que não cometeríamos erros, né, de interpretação, não caberia interpretação, a palavra diria o que diz e pronto, acabou. Bom, teve vários exemplos aí, várias tentativas, mas a gente hoje em dia sabe que não cabe, né? Mas tudo isso aqui é ficção, tá? Ele está uma monografia, né, sobre, e aí está o nome, características universais de Leibniz, né, o filósofo, de novo. E um artigo técnico sobre a possibilidade de enriquecer o xadrez. Aí vem também coloca o jogo de xadrez, que é um jogo. Aí há interpretações também de como aqui a proposta desse conto seria de um jogo, né? De um jogo como sobre a linguagem, né? E sobre a literatura e sobre a tradução, né? Como diz o livro que a gente começamos a ler, né? Aí outra monografia sobre a Carta Magna Generalis de Ramon Llull. Esse também antigo, foi espanhol, né? E vai pelo mesmo caminho, e ele cria todo um sistema para tentar isso da suposta linguagem universal. E aí vai falando, né? Uma tradução com prólogos e notas do livro. Há um livro que seria o livro da invenção liberal e arte do jogo de xadrez, de Rui Lopes de Segura, né? Então o que Pierre Menard teria feito seria uma tradução, né? Isso para a gente é relevante, e claro, com um prólogo, né? A gente que trabalha com tradução sabe que como é bom para o tradutor escrever um prólogo, né? O Paulo Brito fala que é melhor do que escrever nota de rodapé, talvez em alguns casos, né? Seria bom se deixar o tradutor escrever assim, um prólogo, escrever um texto explicando alguns problemas que se dão na hora de traduzir, né?
Bom, e aí vai. Os rascunhos de uma monografia, que essa aí não deve ter sido publicada, porque o rascunho é uma monografia dessa lógica simbólica de George Boole. Um exame das leis métricas essenciais da prosa francesa, porque esse, né, Pierre Menard seria francês. Né? Uma réplica de Luc Dutran, né? E aí vai ilustrada com exemplos do próprio. Né? Aí foi supostamente uma revista, aí vai dando até a data, né? Dezembro de 1909. Uma tradução manuscrita de Aguja de Navegar Cultos, né? Que seria de Quevedo, intitulada, aí ele faz a tradução, né, do título para o francês, que ele trabalha, seria esse Pierre Menard, já teria essa experiência também com literatura, com ensaio, com monografias, com traduções, né, e bom, com poesia, né, que começa com soneto, né, e legal quando fala, desculpa, é interessante quando fala mais na frente do Paul Valéry, né, também, bom, aí um problema de um problema. Seria os problemas de um problema. Né? E também pega aqui, faz um comentário também de Leibniz. Né? E por aí vai. Vai falando outro aqui de Paul Valéry. Uma transposição em alexandrinos, aí seria de um poema de Paul Valéry, que ele escreveu, não escreveu em verso alexandrino. Eu li, agora não lembro, eu não sabia isso, eu li, então estou repetindo o que eu li, que sabido que o Paul Valéry queria mesmo escrever poesias em versos alexandrinos, mas que não chegou a fazer isso. Então, de certa forma irônica aqui, quando se coloca que este Pierre Menard teria conseguido fazer uma transposição, e olha só como chama de transposição, em versos alexandrinos de um poema de Paul Valéry, né? E interessante, né? Então, ou seja, a tradução a gente geralmente atribui ao mudar de uma língua para outra, essa transposição seria o tipo de verso, eu não recordo agora o tipo de verso que usava, qual era a métrica utilizada por Paul Valéry, mas você mudando, né, de métrica, então isso ele está chamando aqui de transposição, né, que também vai por aí, a gente consegue fazer um elo aí para entender também a tradução, principalmente quando a gente for fazer uma crítica, né, essas críticas que se fazem, críticas ingênuas, né, contra a tradução, não vem que a transposição também tem o mesmo problema, e mais ainda que a leitura também tem o mesmo problema, né? Porque o autor escreve um texto e bom, quem garante de que o leitor, que todos os leitores vão entender a mesma coisa? A gente não sabe, né? Então, sabe, então de que adianta supostamente um texto original, um texto fiel, né? Um texto autêntico, se em literatura existe o texto, sim, e tem um autor que escreveu esse texto, mas existe o leitor. E o leitor faz parte também da literatura. Não existe literatura sem leitor. Né? Não, porque tem você pode, talvez conheça por aí um suposto indivíduo que se diz, sempre tem isso, né? Que se dizem poetas, mas você nunca viu um poema dele, né? Então não, tem que ter a obra, né? E porque se não tem a obra e a gente não consegue ler, então não é literatura. Que a pessoa diga que tem poemas, não tem poema, mas estou guardando aí, tá inéditos, vou publicar, e nunca publica. Então, enquanto não publicar, enquanto não ver leitor, não vai haver literatura, né? Para ter literatura, tem um texto, sem dúvida, tem um poema, tem um romance, né? Que um autor escreveu, que pode ser desconhecido, né? Mas alguém o escreveu, não é, sabe, não é coisa que apareceu, caiu do céu, não. Alguém escreveu o texto, mesmo que a gente não conheça quem foi.
né? Ou aparece um nome como em Don Quixote, que aparece Avellaneda, que teria escrito a segunda parte, né? Ou seja, há uma segunda parte atribuída a Avellaneda, a gente sabe que não é Avellaneda, é outra pessoa. Quem é essa outra pessoa aí tem vários estudos. Então a gente pode não saber exatamente quem é o autor, mas sabe que tem um autor, né? E em literatura, insisto, tem um leitor também. Não por isso vamos matar o autor, como fizeram já no século XX, né? E dar toda a relevância ao leitor, não? Porque o leitor lê e ele... Sim, o leitor lê, sim, e a literatura precisa do leitor. Mas o leitor não lê qualquer coisa, né? Lê um texto e esse texto foi escrito por alguém. Então a gente não pode, sabe, ignorar os outros. E para nós que trabalhamos com tradução, né, existe esse intermediário, né? Porque às vezes, se está em outra língua, o tradutor é que passa para a língua que consiga ler esse novo público leitor, né? Que vai ler, por exemplo, se você não lê francês, né, vai traduzir Paul Valéry para o português, e aí vamos conseguir entender. E aí aumenta o número de leitores, e então isso faz parte também da literatura. Então a gente pode entender que existe literatura, autor, texto, né, esse intermediário e o leitor. Esse intermediário tanto pode ser, né, o tradutor, né, aqui em tradução sempre trabalhamos com tradutor, mas também pode ser um professor que ensina, né, que explica, né, sobre uma obra, um crítico literário que faz esse papel também entre a obra e o leitor, né? No caso do tradutor, é muito forte o papel desse tradutor, porque o tradutor é aquele que possibilita que uma obra local, né, possa se converter numa obra universal, como a gente chama hoje. Universal não é o que a gente entende, não ao pé da letra, né, mas o que a gente entende. Ou seja, uma obra que é lida e reconhecida em outros lugares, em outras línguas. Quem faz isso? Isso graças, principalmente, não somente, mas principalmente graças ao tradutor, né? Então, se o autor cria a obra, é o tradutor que é a principal figura que transforma essa obra local numa obra universal. Então, se a gente diz hoje que Borges é um autor universal, é graças aos tradutores. Se a gente diz que Cervantes é um autor universal, é graças aos tradutores. Se a gente diz, e por aí vai, por aí vai, né? A gente só conhece esses autores que escreveram em outra língua graças às traduções, né? Então, para você ver que isso de pensar que o tradutor é um traidor, é falso, sabe? Não é por aí, né? Se não fosse a tradução, não existiria, sabe? Não existiria a literatura universal, né? Bom, e aí vai, né, falando de outras obras, né, um ciclo admirável de sonetos, né, fala de sonetos também, e uma lista manuscrita de versos, né, então também era poeta. E aí seria essa a obra que ele chama a obra visível. E tem mais, como no formato de um texto de um ensaio crítico literário, né? Aí coloca também, até aqui, sem outra omissão que alguns vagos sonetos circunstanciais para o hospitaleiro, o ávido álbum de Madame Henri Bachelet, né? Que seria a pessoa que fez injustamente esse catálogo, né? A obra visível de Menard, né? De Pierre Menard, em sua ordem cronológica. Então, isso que ele apresentou em ordem cronológica, vocês viram que também colocava aí a data. Eu não fui falando que não precisa tanto detalhe, só depois você lê o texto, né? Mas aí vem, né, o outro lado, porque existiria uma obra, além da obra visível, né, existiria a obra invisível. E aí é genial, né, de Borges, né, do autor desse conto, né, que começa a falar de uma obra invisível. E aí vem as interpretações, que seria esse
invisível. Então, o que ele faz, o que ele diz que haveria, esse autor, né, seu amigo, teria também escrito, né, ter sido o autor, se escreveu, é o autor de Dom Quixote, né, ou Dom Quixote. E que é interessante isso, porque ele não faz uma adaptação, não faz uma tradução, o que faz é escrever de novo o Quixote. E aí começa a dar detalhes de como seria, né? Meu propósito é simplesmente assombroso, né? E que é o termo final de uma demonstração teológica ou metafísica, e vai falando as coisas. Bom, o que ele quer, né, é isso. Conhecer bem, ele diz, o método inicial de imaginou era relativamente simples, né, como escrever de novo o Quixote, né? Conhecer bem o espanhol, tinha que escrever, ele não ia traduzir, ia escrever em espanhol, ia escrever de novo o Quixote, a proposta é essa, né? Recuperar a fé católica, porque supostamente Cervantes era católico, ou na época a Espanha era católica, principalmente, né? Então tem que conhecer o espanhol, a língua, recuperar essa fé católica, a guerra contra os moros ou contra os turcos, esquecer a história da Europa entre 1602, né, e 1918, ou seja, porque foi o período que supostamente Cervantes começou a escrever por aí o Quixote, né? Então todo esse período depois que do início que Cervantes começou a escrever o Quixote até o período atual desse personagem fictício, né, que seria 1918, esquecer isso, né? Então Pierre Menard se transformaria, ele, em vez de, ele, não é ele que traduz a obra, ele se transforma, ele se converte em Cervantes. Então deixa de ser Pierre Menard e passa a ser Cervantes. Assim ele vai conseguir escrever no século XX um texto que foi escrito no século XIX como se estivesse escrevendo pela primeira vez. Bom, e aí os comentários, é ficção, tá? Mas os comentários, as críticas que ele está fazendo aí são bem interessantes. E aí ele dá um exemplo, né, de uma parte, né, em que a gente vai retomar na próxima aula isso, que no livro da Rosemary está aí, em que, bom, ele então dá como exemplo ali, eu creio que o capítulo 9, né? Onde fala dos autores, né, dos autores do Quixote, né, que aí a gente descobre que são vários autores, né, não é só um único, é um jogo também literário, né, ficcional, né, da obra, que está dentro da obra, né. Então, nesse capítulo 9, né, faz a tradução de uma parte desse capítulo, perdão, ele cita o texto em espanhol, né, do Cervantes, de Dom Quixote, e depois o texto e como escreveu esse texto o Pierre Menard. Bom, escreveu exatamente igual, né? Então escreveu de novo a mesma coisa, com as mesmas palavras, os mesmos verbos, né, as mesmas vírgulas, né? Então ele o que faz, então, para, digamos assim, para poder ser um autêntico autor do Quixote, ele tem que se transformar em Cervantes. E na hora de escrever, o que vai escrever? O que o Cervantes escreveu. Entende? Não poderia ser diferente, né? Se escrever alguma coisa diferente, então não é. Bom, e aí vem outras pessoas que fazem comentário, aqui tudo na ficção, né? Então, que teria sofrido a influência de Nietzsche, né? E vai tentando explicar isso. Essa aqui é a parte que ele traduz, né? Quer dizer, ele traduz, que reescreve. Essa aqui. A verdade cuja mãe é a história, tá em português, tá? Mas seria assim, o texto do Cervantes aqui, o tradutor fez a tradução para o português, para a gente poder entender, né?
Mas a verdade cuja mais é a história, vírgula, émula do tempo, vírgula, depósito das ações, vírgula, testemunha do passado, vírgula, exemplo e aviso do presente, vírgula, advertência do futuro. Bom, isso foi Cervantes, está no Quixote, né, no capítulo 9, na primeira parte, nono capítulo, está aqui, né? Aí depois vem, redigida no século XVII, redigida pelo engenho leigo Cervantes. Essa enumeração é mero elogio retórico da história, diz, né? Menardi, em compensação, tá? Em compensação, né? Porque isso aqui, o que Cervantes fez, não passa de uma enumeração e mero elogio retórico da história. Só seria isso, né? Essa história... depósito das ações, testemunho do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Mas Pierre Bernard fez diferente. Em compensação, ele escreve, e aí a gente vai ver, escreveu a mesma coisa, com a mesma vírgula, a verdade, vírgula, cuja mais é história, vírgula, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Formalmente, em termos de palavra, em termos de escrita, com a pontuação, é a mesma coisa. Mas não é. Né? Não é a mesma coisa. Né? Por isso, aí passa a ser, Pierre Bernard passaria a ser o autor do Quixote. Sendo que, na verdade, são o capítulo 9, o capítulo 32, creio, e parte de um capítulo 20 e pouco. Quer dizer, não é nem toda a obra, né? Mas, claro, nem precisa de toda a obra para dar um capítulo já bastava, né? Para mostrar isso, de como, como você pode, no caso, o autor aqui, Menard, escreveu a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Né? Aí coloca aqui, a história mais da verdade, a ideia é assombrosa. Menard, contemporâneo de William James, né, o escritor de Outra Volta em Parafuso, né, é um texto, um título também que foi, né, dá problema também na hora de traduzir, né, o título da Outra Volta em Parafuso, né, porque volta em português, em espanhol é o mesmo problema. Se falar a volta do parafuso, dá a impressão de que o parafuso foi embora e voltou, né? Mas em inglês não tem essa acepção. Então, tanto em português, o tradutor do espanhol, quanto em português, botar outra volta de parafuso. Outra volta de tuerca em espanhol, né? Porque se botar a volta do parafuso, vai ser mal entendido, né? Então não é à toa que está aqui o nome de William James, né? Porque um dos textos mais famosos desse autor já cria problema na hora de traduzir, né? Então o que traduzir, né? E aí vem, bom, então Pierre Bernard, contemporâneo de William James, não define a história como indagação da realidade, mas como sua origem. Aí vai explicar. A verdade histórica para ele, para Pierre Bernard, não é o que aconteceu, é o que julgamos que aconteceu. Aí tem gente que leva isso a sério, né? Aí que leva, porque aí depois vem essas teses de que a leitura não é a obra, e sim, não é o texto, né? E sim o que a gente lê, né? Então a história não existe história, é tudo discurso, não existe aí depois do Borges, né, que vem essa de que tudo é discurso, né? Então a história é um discurso, né? Então a Segunda Guerra não existiu, né? Seria um discurso, né? A pandemia agora não existiu um discurso, então tudo discurso. São umas coisas assim que num conto ficcional a gente é escrito por um grande autor, a gente estuda, lê, né? E tira muito proveito dele, mas levar isso à vida operatória, né? Achar que não existe história, só existe discurso, isso aí isso aí não passou pela pandemia, nem ninguém na família dele morreu, né?
nós, que a maioria de nós, todos nós sofremos com a pandemia, todos nós perdemos alguém na pandemia, sabemos muito bem que o Covid não foi não é só não um discurso, né? De fato é uma doença, né? Que teve consequências trágicas. Trágica é a morte, né, de algumas, né? Trágico é aquilo que não pode voltar atrás, né? Então tem consequências trágicas, não é um discurso, né? E aqui há uma crítica sobre isso. Bom, e aí continua falando, né, um pouco mais, aí termina Nimes, 1939. Você pode procurar, eu vou mandar depois um e-mail, né, com o link, tá? E vou tentar, tanto em espanhol quanto em português, e vou tentar passar para vocês o áudio, deixar no YouTube, e aí eu mando tudo, talvez amanhã, presente de dia festivo, tá? Eu me dediquei mais, quase uma hora só para essa análise desse conto do Borges, porque eu conto que a autora utiliza, né, para trabalhar esse segundo capítulo, e inclusive no terceiro também retoma. Então o que eu vou fazer na próxima semana, eu vou retomar, quer dizer, vou ir mais específico no texto da Rosemary, para pegar o que para nós interessa isso em termos de tradução, e como isso pode ser entendido também para o estudo, repito, da teoria da literatura, da tradução, e também aí podemos escolher a teoria da tradução, mas também da leitura, né? O que significa ler, né? Então que temos que ter claro, e para que vocês, bom, quem já tem experiência já sabe, mas já tem um tempo que se pensava isso, né? Esse mito de Babel, né? Essas coisas que se pensava que a tradução era uma coisa assim, sabe, era quase um pecado, né? E não, né? A tradução que possibilita a gente ter um curso de literatura, né? Graças à tradução. Isso que a gente trabalha aqui com tradução literária, que era a mais complexa, digamos assim. Se admitia assim tradução de outras coisas, né? E no terceiro capítulo dá um excelente exemplo, né, do que é um texto, se só uma mensagem num contexto, vocês não tem problema em traduzi-lo. Mas se é um poema, você tem problema em traduzi-lo, porque, né, a gente sabe que a literatura não diz somente uma coisa, né? Tem essa interpretação, o que está dizendo, o que significa, né? Não é ao pé da letra, né? Não é à toa que trabalha, né, com metáfora, né? A literatura tem esse poder de dizer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E que a gente tem essa possibilidade de, como leitor, de ler uma obra, principalmente os clássicos, né? E quando a gente vai ler de novo, né, a gente faz uma leitura diferente, né? Porque uma coisa é que uma obra literária possa ser lido e interpretado por alguém de uma maneira, isso sim, e por outro lido e interpretado de outra maneira, tá? Isso aí acho que não tem, isso é sabido. Mas o interessante é que nessas grandes obras, né, Camões, né, a gente lê Camões, né, o Lusíadas, na escola, é uma leitura. Se a gente lê isso na faculdade de letras, quando estamos estudando letras, o Lusíadas é outra coisa, não é a mesma coisa, não é o mesmo livro, né? É outra leitura. O livro, sim, formalmente o mesmo, né? Que nem o texto escrito por Pierre Menard, é o mesmo, né? Tá, as mesmas palavras, as mesmas vírgulas, os mesmos pontos, né? Mas nossa leitura é diferente da mesma obra. E se depois a gente vai dar um curso, né, que eu tive que dar, já, bom, todo professor acho que uma aula sobre o Lusíadas de Camões, aí a gente faz outra leitura, né? Mas isso não é que dependa de mim,
Sim, depende de mim, porque eu também, enquanto leitor, ou enquanto professor, ou enquanto tradutor, né, faço parte disso que a gente entende por literatura, né? Como eu disse, tem o autor, a obra, o leitor, e estamos nos intermediários, fazemos parte disso. Tá? Não somos um objeto separado, né, independente, alheio à literatura. A leitura faz parte da literatura e a tradução também faz parte da literatura. Tá? Então não é outra coisa. Uhum. E aí depois vamos ir vendo esse detalhe de mostrar, né, no capítulo 3 ele apresenta uma metáfora ali como se fosse um trem, né? O que seria a tradução, quer dizer, haveria um texto e esse texto pode ser traduzido como se o texto não mudasse, não quisesse falar, dizer outras coisas também, né? Em literatura isso é claro, né? Então não é por aí. E o interessante, que aí não é só fazer uma crítica, não é só mostrar, né? É que aliás, está aqui nesse capítulo que eu acabei não falando rapidamente, que fala isso da questão do trem, né? Como se a tradução, a escrita fosse uma coisa fixa e a gente aquilo que transporta de um lugar para outro, e o tradutor é que transporta de uma língua para outra. Não é por aí, porque não é bem assim, né? Mas o interessante é que depois no terceiro capítulo a autora vai propor aí sim, propõe uma outra visão. Essa aí mostra ali que essa visão não serve para a gente, né? Mas haveria uma outra visão, que é o conceito do palincesto em tradução. Tá? Então, por aí eu espero que a próxima semana a gente entre nesses detalhes. Tá certo? Ai, então, deixa parar por aí.